Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a um curso de física, onde a gente vai falar sobre uma parte específica da física chamada de mecânica, tá bom? Quando a gente fala de física, a física ela é muito extensa, tá bom? O estudo da física ela é muito extenso e tem várias áreas. Por quê? Porque como era muita coisa, a gente precisou dividir em partes para que fique melhor o entendimento, tá certo? A gente tem a física que trata da ondulatória, da ótica, né, da parte elétrica, física quântica, física clássica e por aí vai, né? Nesse curso aqui a gente vai falar especificamente de mecânica, tá bom? Mecânica. E a gente vai dividir a mecânica em duas partes. A primeira parte, que a gente vai chamar aqui de movimento, e a segunda parte, que vai ser as causas do movimento, tá bom? Ou força, né? Pode ser força também. Quando a gente fala de movimento, a gente está falando, por exemplo, de velocidade, aceleração, espaço percorrido, tempo que levou e assim por diante. Quando a gente fala em força, a gente está falando nas causas que geram o movimento, tá bom? Por exemplo, se eu pegar esse lápis aqui e soltar ele, ele vai cair, certo? E aí ele vai cair com uma certa velocidade, com uma certa aceleração, vai percorrer uma certa distância, né? E vai levar um certo tempo para cair. Tudo isso a gente vai ver em movimento. Agora, ao mesmo tempo, esse lápis só cai se tiver alguma força atuando sobre ele. No caso aqui, a força da gravidade, né? Que a gente chama de força-peso. Então perceba, para que ele caia, eu preciso da força, ou seja, para que tenha movimento, eu preciso de alguma força agindo sobre o corpo, beleza? E se tem alguma força agindo sobre o corpo, a gente consegue ter o movimento. Essas duas partes aqui, elas estão ligadas, tá certo? É como se uma dependesse da outra, por isso que a gente estuda dentro de mecânica. Apesar de estudar primeiro movimento e depois força, mas as duas se completam, tá certo? São um complemento. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre grandeza, unidade de medida, sistema internacional e potência de 10, tá bom? Então vamos dar início aqui. Quando a gente fala de grandeza, é bem tranquilo. A gente está falando basicamente de tudo que a gente pode medir e comparar, tá bom? Grandeza, tudo aquilo que posso medir e comparar. Exemplo, temperatura. Temperatura é uma grandeza? Sim. Eu posso medir temperatura? Posso comparar? Então é grandeza, né? Eu posso dizer que uma temperatura tem 40 graus, né? E posso comparar com outra de 30, né? E dizer que a de 40 é maior que a de 30. Então, grandeza. Comprimento. Ó, eu posso medir um comprimento? Posso. 30 centímetros, 40 centímetros e por aí vai. Posso comparar? Posso também. Posso dizer que 30 é menor que 40, né? Centímetros. Então eu tenho ali que comprimento também é uma grandeza. Ao mesmo tempo, tempo e massa, né? Os dois também são grandezas. Quando a gente fala em grandeza, a gente ainda vai dividir a grandeza em duas partes. A primeira que a gente chama de qualitativa e a segunda que a gente chama de quantitativa, tá certo? Quantitativa, qualitativa. Vamos supor que você me peça para dizer um comprimento. Ó, aí eu digo para você 40 centímetros. Perceba que eu disse duas informações que formam uma grandeza, beleza? Que formam um comprimento. Aqui eu tenho 40. 40 sozinho não é uma grandeza, né? 40 ele representa apenas um número. Centímetros também não representam uma grandeza sozinho. Agora, quando eu tenho a união desses dois, aí eu tenho uma grandeza, tá bom? Eu tenho aqui duas partes que formam a grandeza. E essa primeira aqui eu chamo de parte quantitativa, beleza? E essa segunda aqui eu chamo de parte qualitativa, tá bom? Quantitativa por quê? Porque dá quantidade. Qualitativa por quê? Porque qualifica
a quantidade. Se eu disser para você aqui, ó, 30, certo, 30, mas 30 o quê? Né? 30 é só quantidade, só a parte quantitativa, eu preciso classificar. 30 gramas. Agora sim, gramas classificou 30, certo? Como sendo uma grandeza do tipo massa, tá bom? Então a gente tem duas partes, a numérica, quantitativa, e a unidade de medida, né, que a gente vai falar agora também, que qualifica, ou seja, a parte qualitativa, tá certo? Entrando agora em unidade de medida, quando a gente fala de unidade de medida, a gente está falando de uma divisão, né, das grandezas em partes, né, em múltiplos, digamos assim. Por exemplo, eu tenho uma grandeza, ó, grandeza massa, tá bom? Grandeza massa. E dentro da grandeza massa eu tenho as unidades de medida para massa, né? Por exemplo, quilograma, grama. Então isso aqui é a unidade de medida, ó, tá certo? Eu tenho tempo, por exemplo. Tempo. Tempo é o quê? É uma grandeza. E dentro da grandeza eu tenho o que a gente chama de unidade de medida, tá certo? Por exemplo, horas ou segundos, tá certo? E aí em algumas questões eu preciso trabalhar com horas ou com segundos. E eu preciso ter noção dessa conversão. Como é que eu converto de horas, por exemplo, para segundos, né? Se for uma massa, como é que eu converto de quilogramas para gramas e assim por diante, tá bom? Tranquilo. Dentro dessas grandezas, né? Grandezas é uma área muito grande, né? A gente tem várias grandezas. Existe o que a gente chama de grandezas fundamentais, que para a gente aqui nesse estudo vão ser essas três, tá certo? Por que grandezas fundamentais? Porque a partir delas eu gero outras, tá bom? Por exemplo, se eu pegar comprimento e tempo, eu consigo gerar velocidade, que é outra grandeza, tá certo? Então é interessante que você tenha compreendido bem aqui essa parte de grandeza e essa parte de unidade de medida. Por quê? Porque em algumas questões a gente vai precisar converter unidade de medida, né, de grama ou de massa. Por exemplo, vamos supor que em uma questão ele deu uma informação para você lá, 10 minutos, tá certo? Só que você não pode trabalhar com esse tempo em minutos, né? Tempo é uma grandeza, a gente tem 10 minutos, né? Ou seja, minutos é a unidade de medida, mas você não pode trabalhar com minutos, você tem que passar para segundos. O que é que você vai fazer? Você tem que saber, já tem que estar ligado que para transformar de minuto para segundo, eu vou multiplicar a quantidade de minutos, que no caso é 10, por 60. 10 vezes 60. E aí eu vou ter 600. 600 o quê? Segundos. Beleza? Ó, fiz a conversão aqui de minutos para segundos. A mesma coisa é, por exemplo, comprimento. Vamos supor que você tenha lá o comprimento de, sei lá, 2 metros, tá bom? Tá aqui, 2 metros. Só que na questão pede para você trabalhar com o comprimento em centímetros. Então você tem que saber converter de metros para centímetros, tá bom? Como é que eu vou converter nesse caso? Passar de metros para centímetros, basta que eu pegue a quantidade de metros vezes 100, certo? E aí 2 vezes 100, 200. Ou seja, 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Tranquilo? Bem fácil, né? Essa parte aqui. Agora é bom você anotar, tá bom? Faça uma pesquisa sobre essas conversões. Só é colocar aí no Google mesmo. Massa, né? Como converter unidade de medida de massa. Como converter unidade de medida de tempo. E aí você faz aí dentro das suas anotações um resumo com as tabelas, tá certo? A gente tem o Sistema Internacional de Medidas, né? Conhecido também como SI, tá bom? Sistema Internacional, é a mesma coisa. O que é esse Sistema Internacional? Basicamente, ele é um padrão que você vai seguir para resolver questões, tá certo? Vamos supor o seguinte, vou criar uma questãozinha aqui e a gente vai resolver, tá bom? Vamos supor que existe uma partícula, tá bom? Essa partícula, ela está aqui no ponto A, beleza? E essa partícula vai sair aqui para o ponto B.
certo? Ponto B. Vai percorrer essa distância aqui. E aí vamos supor que essa distância ela seja de, sei lá, 60 metros. Tá bom? A distância é 60 metros. E vamos supor que para isso, essa partícula, para sair de A até B, ela levou 1 minuto. Tá bom? A partícula saiu de A até B, percorreu 60 metros em 1 minuto. E aí a questão pergunta o seguinte: qual é a velocidade média em SI? O que é em SI? É no sistema internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai precisar usar todos os dados de acordo com o sistema internacional. E aí aqui já tem uma tabelinha, tá certo? Se pedir para você resolver questões em SI, em SI, se der, por exemplo, para você um comprimento, esse comprimento tem que estar em quê? Tem que estar em metro. Tá bom? Tem que estar em metro. Se não tiver em metro, você precisa converter para metro. Ah, você vai precisar usar tempo. Ó, tempo tem que estar em quê? Tempo tem que estar em segundos. E aí você vai precisar converter para segundos. Se ele der em minutos, tem que passar para segundos. Se ele der em horas, tem que passar para segundos. Por isso que eu estou dizendo para você que tem que ter a tabelinha, né? Já tem que ter um conhecimento prévio sobre essas conversões de unidade de medida. Faça aí o resumo e a tabelinha para facilitar, tá bom? Então vamos resolver a questão. A gente não viu ainda, né? Mas é o seguinte: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? É o espaço. O que é ΔT? É o tempo, tá bom? Então, ó, velocidade média vai ser igual ao espaço. Como a questão está pedindo em SI, então o espaço, né, que é um comprimento, tem que estar em metros. E perceba, já está em metros. Então a gente vai colocar aqui 60, certo? Por que 60 direto? Porque já está em metros. Agora o tempo, ó, em SI tem que estar em segundos, tá certo? Mas o tempo que eu dei aqui, né, que a questão deu, foi em segundos? Não, está em minutos. Então você tem que converter para poder usar. Eu sei o seguinte, eu sei que para passar de minuto para segundo, basta que eu pegue a quantidade de minutos e multiplique por 60. Ou seja, é só eu pegar 1, né, não é 1 minuto, vezes 60. O resultado vai ser 60. 60 o quê? 60 segundos. Beleza? Então aqui embaixo em tempo eu vou colocar também 60, tá bom? Então a velocidade média vai ser o quê? Ó? 60 dividido por 60, 1. Né? E 1 o quê? 1 metro por segundo. Tá bom? 1 metro por segundo. Por quê? Porque a distância que está em cima está em metros e o tempo que está embaixo está em segundos. Tá certo? Deixa eu só apagar esse aqui. Esse S. Fazer um S um pouquinho mais bonitinho, né? Se eu conseguir, né? Tá bom. Beleza? Então lembra, ó, se a questão pedir para você resolver questões em SI, você tem que converter para SI, tá bom? Comprimento tem que estar em metros, massa tem que estar em quilo e tempo tem que estar em segundo, tá bom? Quilo e quilograma, a mesma coisa. Ó, quando a gente fala em potência de 10, a gente está falando em quê? Basicamente, a gente está falando em pegar um valor muito grande ou muito pequeno e simplificar esse valor, tá certo? Antes de explicar isso aqui, eu vou trazer uma questão para ver se você concorda comigo. Vamos supor que eu tenho um número 2000, tá bom? Ó, o número 2000. A gente vai passar esse 2000 para uma potência de 10, certo? O número é 2000. Concorda comigo que 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000? Não é? 2 vezes 1000, 2000. Concorda comigo ainda que 2 vezes 1000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 2, 2000. Então eu não mudei basicamente nada, só escrevi de uma forma diferente. E aí aqui é o seguinte, ó. Perceba que eu tenho uma multiplicação de 3 números iguais, tá bom? 3 valores iguais. Então eu posso pegar essa multiplicação e transformar em uma
potência, que vai ficar o seguinte, ó. 2 eu vou repetir, vezes... Como eu tenho o número 10 se repetindo, então eu vou colocar aqui, ó, 10. E quantas vezes eles estão se repetindo? 3. Então eu vou colocar aqui em cima 3 no expoente. Beleza? Ó, transformei aqui esse 200 em uma potência de 10. O que é uma potência de 10? Ó? Potência de 10 é deixar um número nesse formato aqui, ó. A vezes 10, por isso que é potência de 10, elevado a n. Onde esse A pode ser qualquer número real, ou seja, qualquer número que a gente conheça, e esse n pode ser qualquer número inteiro, tá bom? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Já expliquei para você aqui a situação, só que você pode estar se perguntando, certo, mas eu vou ter que fazer esse processo todo, toda vez, para poder transformar um número em uma potência de 10? Não. Vamos fazer de um jeito mais simples aqui? Deixa eu apagar isso para mostrar para você. Vê só. Eu quero que você pegue esse 200 e transforme em potência de 10 fazendo assim, ó. Esse 200, ele... Onde é que está a vírgula nele? Ah, a vírgula não está aparecendo. Se ela não aparece, é porque ela está aqui no final. Beleza? Está aqui no final. E essa vírgula, você pode andar ela para a esquerda ou para a direita, de acordo com a sua vontade, tá certo? Só que quando você fizer isso, você vai ter que transformar em uma potência de 10. Eu vou mover essa vírgula 3 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, tá bom? Então, aqui vai ficar 2,000. Só que é o seguinte, 2,000 é a mesma coisa que 2. Então, eu vou deixar só o 2, tá bom? Aí, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 10. Ó, multipliquei por 10. Elevado, 10 por que 10? Porque é uma potência de 10, né? Lembre que eu estou transformando em potência de 10. Então, tem que ter esse 10 ali, tá certo? E o que é que vai ficar aqui em cima do 10? O expoente do 10 vai ser o quê? Eu não andei 3 casas, não foi? 3 casas para a esquerda. Então, aqui em cima vai ser 3. Ó, não é mais fácil de fazer assim? Bem mais fácil do que eu fazer aquele passo a passo, né? Separando a multiplicação para descobrir quantas potências de 10 tem ali e tudo mais. Beleza? Vamos aplicar isso em outros exercícios aqui, né? Vamos fazer todos esses que estão ali. Então, deixa eu apagar tudo para a gente fazer. Aqui é o seguinte, ó, vamos pegar primeiro esse número aqui, que é 2 trilhões. Como é que eu vou fazer? Primeiro passo, identificar onde é que está a vírgula. Ah, a vírgula está aqui no final, né? Já que ela não aparece. Beleza. Eu vou andar essa vírgula, só que eu não vou andar até o final. Eu vou andar o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou andar até ali. Beleza? Então, esse número vai ficar 20 vezes, né? 10 elevado a 11. Não foi 11 casas que eu andei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elevado a 11. Transformei 2 trilhões em 20 vezes 10 elevado a 11. Beleza? Se eu tivesse andado mais uma casa, o que é que eu ia fazer? Ia colocar 2 vezes 10 elevado a 12, né? Porque eu ia adicionar 12 aqui em cima. Eu ia andar 12 casas, tá certo? Vamos pegar esse número de baixo aqui agora. Esse número de baixo ele é um número bem pequeno. Eu vou transformar ele em uma potência de 10. Só que tem um detalhezinho importante aqui pra gente. Quando eu ando a vírgula para a esquerda, igual a gente estava fazendo, eu sempre adiciono um positivo lá em cima. Ó, aqui. Aqui eu coloco um positivo, né? Por isso que eu andei 11 casas e coloquei o número 11. Agora, se eu andar para a direita, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um negativo, tá bom? Então, vamos lá. Nessa segunda aqui, onde é que está a vírgula? Ah, a vírgula está aqui, né? Achei ela. A vírgula está aqui. Eu vou andar essa vírgula até ela ficar depois do 8. Eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então vai ficar o quê? Vai ficar 8,0, então não preciso colocar nesse caso, vezes 10, ó, esse 10 é fixo, sempre vai estar aqui, elevado a menos 11, tá certo? Quando eu ando para esquerda, eu adiciono um positivo. Quando eu ando para direita, eu coloco o número negativo, tá bom? Eu adiciono um negativo. Essa terceira aqui, como é que fica? Tente responder aí, né? Dê pausa, tente responder e aí depois você confere aqui, tá bom? Certo, vamos lá. Primeiro passo, identificar onde é que está a vírgula. Ó, a vírgula está aqui. Eu vou andar essa vírgula até ficar na frente do 5. Então, eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 5 vezes... Eita, 5 feio, né? Não apagado, não. Aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque eu andei para direita 3 casas, tá bom? Esse último aqui, ó, como é que vai ficar? Tente de novo, tá bom? Dê pausa, tente. Vamos lá. Ó, a vírgula tá aqui. O que é que eu vou fazer? Vou andar ela 2 casas para ficar na frente do 1. E aí eu vou ficar com 1 vezes 10 elevado a quanto? A menos 2. Beleza? Ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque eu andei 2 casas para direita. Tá bom? Deixa eu fazer só mais um aqui e a gente finaliza. Vamos pegar aqui o número. Pegar o número 0,00047, tá certo? Eu quero transformar esse número em uma potência de 10. Como é que eu vou fazer? Tente aí para ver se a gente consegue fazer juntos, tá bom? Beleza, vamos lá. Ó, a vírgula, deixa eu pegar outra cor, né? Vou pegar aqui esse roxinho. A vírgula, ela tá aqui, ó. Beleza? A vírgula tá ali. O roxinho é muito claro, né? Muito ruim. Vamos pegar o vermelho mesmo. A vírgula, ela tá aqui, ó. Eu vou andar ela... Eu tenho algumas opções, na verdade, né? Eu posso deixar ela entre o 4 e 7, ou eu posso deixar ela na frente do 7, ou antes do 4. Beleza? O importante é que eu adicione ali, em cima do 10, o número exato de casas que eu andei, tá bom? Vamos andar até depois do 4 e antes do 7. Então, eu vou andar com ela o seguinte. 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, vai ficar 4,7 vezes 10 elevado a quanto? Ó, eu andei para direita e andei 4 casas, então é menos 4, tá bom? Se eu quisesse andar mais uma casa, né, quisesse a vírgula depois do 47, eu podia fazer isso. E aí ia ficar 47,0, não preciso colocar, vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 5, porque eu ia ter que andar 5 casas. Então, perceba, quando a gente fala de potência de 10, tem algumas opções, tá bom? A gente não pode se prender somente a deixar essa vírgula lá na frente ou lá atrás. Eu posso deixar ela onde eu quiser, contanto que eu represente essa potência de 10 certinho, né? Analisando quantas casas eu andei e para que lado eu andei, para ver se eu coloco o número positivo, né, ali em cima do 10 ou negativo, tá bom? Ó, por isso que é importante você ter uma noção boa de potência de 10, porque senão você, quando chegar aqui, você confunde um pouquinho. Se você já tiver uma noção boa, você não tem estresse, tá certo? Essa foi a primeira aula, é mais uma introdução do que uma aula de física, né? Uma introdução com alguns assuntos básicos também. Na segunda aula, eu acho que também vai ser mais ou menos nessa pegada, né, de uma introdução. E aí na terceira é que a gente vai entrar realmente com uma velocidade média, uma coisa mais que é relacionada especificamente ali na física, tá certo? Espero que tenha gostado. Qualquer coisa pode deixar algum comentário aí, se precisa de mais alguma informação, alguma coisa, e eu, assim que puder, né, eu lhe respondo, lhe mando essa informação se tiver e lhe ajudo, tá bom? Valeu!